Então, eu vou começar falando sobre o plano de trabalho da disciplina, né? Do segundo semestre. A disciplina ela tem, no TPC antigo, ela tem 3 horas aulas, mas ela está com um processo de mudança para 4 horas aula, a disciplina de microbiologia geral. Ela tem como intenção, né, ementa da disciplina, falar sobre caracterização, importância e características morfológicas das bactérias, dos fungos, dos vírus e dos nematóides. Então, ela tem basicamente esses 4 organismos que eu acabei de falar, que são organismos pequenos, daí o nome da disciplina, microbiologia, micro-organismos. Então, a gente vai estudar nos módulos, geralmente não. A cada 2 módulos eu estudo um desses 4 grupos. Mas além desses 4 grupos de fungos, bactérias, vírus e nematóides, a gente tem um 5º grupo que é Introdução à Microbiologia, que é o tópico inicial da disciplina. Ou seja, o módulo 1 e o módulo 2, a gente vai estudar Introdução à Microbiologia. Módulo 2 e módulo 3 vai estudar, módulo 3 e módulo 4, Bacteriologia. Módulo 5 e módulo 6, Fungos. Módulo 7, Vírus. Módulo 8, Nematóides. Tá? Então, ela tem uma extensão muito grande de conteúdos em que as atividades relacionadas à disciplina, elas necessitam, elas vão ter, todas vão ter o mesmo peso e vão valer de 0 a 10 cada atividade que for apresentada, que eu vou falar daqui a pouco sobre o sistema de avaliação. Então, como a gente está iniciando o semestre, geralmente eu marco um mês a mais. Então, no item que está escrito aqui, avaliação, né? Então, aqui no Moodle, o módulo 1 de vocês está aqui. Então, as atividades, né? Estou montando ainda aqui, as atividades avaliativas são as atividades que vão ter os asteriscos. Então, isso que vai valer nota para vocês. Mas é claro que as outras atividades acima são as atividades que servem para darem subsídios para que vocês executem e consigam obter rendimento nas atividades avaliativas. Serão atividades de testes de múltipla escolha, atividades de VOF, listas de exercícios gerais, vários tipos de atividades, questões discursivas relacionadas à temática do módulo que vai ser abordado. Tá? Então, eu já coloquei aqui, aproveitando que eu coloquei a página do Moodle, no item geral, da aba geral, eu coloquei para vocês, né, uma apresentação da disciplina e o plano de ensino, que é esse que eu estou apresentando para vocês. E aí, no módulo 4, né, até o final da semana, a gente vai sempre adicionando, vou dar aula de noções de segurança e vou colocar o vídeo aqui para vocês. Higiene, segurança do laboratório, a aula, os slides da aula estão aqui, tá? Então, eu vou colocar agora o vídeo que falta e as outras atividades aqui para vocês. Desculpe, aqui os TL é os textos para leitura e aqui os slides, né, e os vídeos das aulas que eu vou colocar aqui para vocês acessarem. Tá? Então, voltando aqui ao plano de ensino ou plano de trabalho, o objetivo geral é a compreensão de características morfológicas, taxonômicas e funcionais desses grupos de organismos, fungos, bactérias, vírus e nematóides, e os objetivos específicos, e aí seriam essa fragmentação desse objetivo geral, falar sobre o conhecimento de vidrarias e equipamentos, ou seja, já recomendo que vocês estudem vidrarias e equipamentos de laboratório. A gente tem um teste surpresa, né, que a gente faz, que eu exponho alguns vidros, vocês já viram isso em química, né? Alguns tipos de vidrarias, exemplo, o que é um Becker, um Erlenmeyer, uma alça de bico de Bunsen, alça de platina, alça de Drygalski. Então, é interessante, às vezes a gente vai falar sobre as atividades práticas, né, os vídeos práticas que a gente vai adicionar, e esses elementos vão permear, farão parte da atividade prática. Então, é importante que vocês conheçam o nome de cada um desses instrumentos de uso, né, tanto as vidrarias quanto os equipamentos. Então, isso vai estar, ele está contido no módulo 1 e 2, né, que é nesse primeiro mês de aula, né, primeiros 15 dias, depois mais 15 dias.
em que a gente vai falar sobre isso. Introdução à microbiologia, ele está dentro do tópico Introdução à Microbiologia, módulo 1. Reconhecimento de métodos de caracterização de fungos, bactérias e vírus. Caracterizar é identificar. E para que a gente precisa identificar? Para que a gente necessita entender a célula, o tecido, o conjunto que representa a morfologia desses micróbios. Eles já têm um obstáculo ao estudo desses grupos, que é o fato dele ser pequeno. E aí, para isso, a gente necessita aprender a usar um microscópio óptico para que eu consiga aumentar o tamanho dessas células, desses micróbios, que eu não tenho a acuidade para poder enxergar, e passar a entender, compreender melhor. E a partir do momento que eu compreendo, eu posso depois, nas subsequentes disciplinas, vocês aplicarem. Por exemplo, na microbiologia agrícola, eu dei o semestre passado a microagrícola. A gente vê os micro-organismos e os benefícios para a agricultura desses micro-organismos. Na fitopatologia, a gente vê esses micro-organismos que são patogênicos, que são capazes de causar doenças em plantas. Vocês vão estudar micro-organismos patogênicos em fitopatologia 1 e fitopatologia 2. Então, é para isso que a gente precisa entender. Tem um professor que ele sempre aponta para mim, que um profissional ele vai ter um mundo aos seus pés a partir do momento que ele consegue entender os conceitos, entender do universo que faz parte. Por que eu estou falando isso? Entender esses componentes que representam a célula, que representam os tecidos desses micróbios, eles vão auxiliar nos desdobramentos para a atividade profissional de vocês como agrônomos, de traçar medidas, estratégias de controle de fitopatógenos no campo, de você promover uma maior eficácia do processo de exploração agrícola, exploração tanto na agricultura quanto na pecuária. Você tem micro-organismos associados aos animais que são benéficos e que você pode, assim como tem micro-organismos que causam doenças em animais. Então, entender aspectos conceituais, esses elementos celulares, ele tem esse fundamento, essa aplicabilidade. E essa aplicabilidade, essa função de aplicação na prática, eu posso tentar, de todas as formas, fazer com que vocês cheguem o mais próximo dessa aplicação, mas esse processo de decisão, esse processo de construção é de vocês. É de vocês estarem aqui nas atividades presenciais, é de vocês tirarem as suas dúvidas, é de vocês realizarem as leituras recomendadas para essas ações. Vocês estão num período de construção de uma bagagem acadêmica, de uma bagagem técnica, e isso não acontece somente com notas. Vocês necessitam passar por um processo, e esse processo é essencial para que você consiga chegar veementemente, no decorrer de 5 anos, a um diploma que represente mesmo, que você possa dizer que seja engenheiro agrônomo, mas, embora você não absorva, você não tenha uma abrangência de todo o conhecimento dentro das áreas de ciências agrárias, mas uma grande parte do processo você se submeteu, você se empenhou com foco, com dedicação, com austeridade, para transpor todos os obstáculos que estão relacionados ao processo de aprendizagem. Então, isso é um elemento muito importante que vocês entendam que os grandes protagonistas de todo esse processo de aprendizagem vocês. O foco, a paixão, a dedicação, o esforço, o trabalho com relação, não somente com a minha matéria, com a disciplina de microbiologia, mas com todas as outras matérias, há necessidade que vocês tenham consciência que a tarefa principal é de vocês, mas eu, professor, sou só um veículo desse processo para fazer com que vocês tenham o melhor rendimento possível e o melhor aprendizado possível também, tá? Então, os objetivos específicos, né, técnicas de detecção, que a gente vai estudar para bactérias, para fungos, né, bioquímicas de bactérias, e identificação de gêneros de fungos, né, a minha especialidade é fungo,
Eu, honestamente, falando sobre essa matéria de microbiologia, microbiologia e fitopatologia são as matérias que eu tenho mais conhecimento. Vocês estão agora me vendo na terça-feira também com estatística básica, né? Ela não é minha área, minha especialidade, mas ela caiu para eu lecionar para vocês. Mas eu lembro que na época da graduação eu sempre me esforcei muito, estudei muito, porque eu já vislumbrei e perante uma grande maioria das pessoas, que é uma grande dificuldade, que era a estatística, eu estudava estatística, muito. Sempre tentava aquilo que eu via que era uma lacuna para o conhecimento dos meus colegas de graduação e, consequentemente, era uma lacuna para a grande maioria das pessoas, a questão de estatística, eu procurei sempre estudar muito durante o mestrado, durante o doutorado, durante o pós-doutorado também foi a mesma coisa. E eu sempre vivo estudando coisas, linguagens de computação, fico estudando Python, por exemplo. Então, a história do aprendizado não é uma história que ela é finita, que ela vai acabar num determinado ponto. Então, ela até eu, depois de estar aposentado, eu tenho a mais plena certeza que eu vou sempre ficar em busca de aprendizados. Aprendizados que eles estão diretamente focados num único, podem estar diretamente focados num único aspecto, mas também podem estar relacionados indiretamente a outros fatores, outros elementos que compõem a minha vida tanto profissional quanto minha vida pessoal. E nós somos, embora a gente dê nomes para isso, nós somos essa miscelânea, essa mistura de componentes que representam o que a gente é. Tá? Então, eu coloquei aqui a carga horária que vocês vão encontrar no PPC é de 34 horas teórica e 37 prática, mas, assim como eu coloquei lá na apresentação da disciplina, a disciplina ela vai ser ofertada em 80 horas, né? Então, porque ela foi, há alguns anos, ela foi submetida a transformação, e ao invés de 3 horas semanais, são 4 horas semanais, por razões óbvias, pela grande quantidade de conteúdos que nós temos que abordar dentro da disciplina, né? Então, mas aqui no papel a gente coloca 51 horas, mas elas serão dadas nessas 4 horas semanais. E como a gente sabe, no sistema remoto, elas são 4 horas, e de sistema presencial seria duas, é sempre dividido por 2. Então, se é 4 horas, a matéria, então, o professor tem que ter de encontro 2 horas com vocês. Então, todas as quartas-feiras, às 1h da tarde, nós teremos aula da 1 até às 15 horas, né? Completando as 2 horas, e as demais horas que completariam as 4 horas da semana seriam as atividades que serão disponibilizadas, as leituras, os vídeos, as atividades de aulas práticas que o professor vai colocar lá para vocês. Então, da mesma forma, a gente vai transpor esse conteúdo para 51 horas, então, na verdade, todos no sistema remoto. Então, toda a disciplina vai ser conduzida nessa circunstância, que começa agora, dia 4 de outubro, e termina dia 30 de janeiro de 2022. Tá? Eu vou pegar aqui alguns livros, agora eu vou falar sobre literatura, bibliografias, né? Só um pouquinho. Muitas literaturas vocês podem obter através, né, existem sebos virtuais que vocês podem comprar tanto livros usados como livros novos. Vocês, hoje em dia, têm vários aplicativos que permitem vocês escanearem alguns trechos também desses livros para leitura, para aprofundamento. Alguns desses trechos eu vou deixar para vocês lá no Moodle, para vocês realizarem essas leituras. Mas de microbiologia geral, apresentar para vocês, né, de microbiologia como um todo, né? Então, quando a gente fala dos micro-organismos, eu posso ter diferentes óticas. Um micro-organismo patogênico de plantas, um micro-organismo patogênico de animais, um micro-organismo que faz fixação biológica nas raízes das plantas, um micro-organismo que é patogênico de humanos. Então, os livros, eles podem dar diferentes enfoques, tá? E esses livros, né? Então, aqui, por exemplo, você tem o
colocar aqui para vocês, esse livro que é do Trabuzzi e Flávio Altertum. Então, é a 5ª edição da editora Ateneu. Então, esse livro que fala sobre vírus, sobre fungos de interesse médico, né? Bactérias de interesse médico, né? Ou seja, micro-organismos patogênicos de humanos e micro-organismos como um todo. Então, ele fala sobre fungo, sobre bactéria e sobre vírus. É o direcionamento desse livro, né? Vocês são de uma área de ciências agrárias, tem algumas partes aqui que, né, que contemplam o plano de ensino, né, o conteúdo que deve ser abordado dentro da disciplina, mas outros fogem um pouco. Mas se vocês quiserem, né, falam sobre raiva, sobre doenças causadas por vírus em humanos, doenças causadas por bactérias em humanos, né, nesse livro. Mas é um livro muito famoso dentro das escolas, principalmente até mesmo na escola de agronomia, quando se ministra a disciplina de microbiologia. Então, o nome do livro é Microbiologia, do Trabuzzi e Altertum. É um livro muito famoso, um livro muito frequente, e está citado nessas listagens de bibliografias que nós temos. Ainda sobre um livro de microbiologia, é bastante famoso também, o De Bruck. Então, Microbiologia de Bruck é o nome desse livro, que é um livro também muito indicado para a área de microbiologia. Ele é um Madigan, né? É um livro, uma tradução. Então, imagine, ele é a 12ª edição desse livro, ou seja, o quanto de alterações ele não passou, o quanto de dedicação que esse autor, provavelmente é um professor universitário, que pega, sistematiza a informação de artigos, de outras publicações de outros colegas, e se resume aquilo que ele considera mais importante dentro da área. Então, geralmente, os livros eles são compilações das informações obtidas por eventos científicos que são fundamentados, como eu tinha falado para vocês lá na estatística básica, através dos artigos científicos. Então, originalmente, esses livros, eles vêm de informações que são fragmentadas dentro de vários artigos. E esses autores leem esses artigos, sistematizam, direcionam as informações, colocam, né, imagens, né, colocam textos, colocam organogramas, fluxogramas, fotos, para melhorar a questão de difusão da informação. Né? Você sabe que o conhecimento, o aprendizado, ele tem não só uma única via, né? Então, a gente aprende pelo som, a gente aprende pela visão, a gente aprende pelo cheiro, pelo odor. Então, os sentidos que nós possuímos, né, não somente o sentido da visão, nós temos outros sentidos que nos auxiliam o aprendizado. Às vezes, uma memória afetiva, uma relação daquele advento, daquele conhecimento com algo que faz parte de uma vivência sua, faz com que você amplie e melhore a sua aprendizado. Tá? Então, esse microbiologia de Bruck, tá? Ele tem aqui, ele é a 12ª edição, então ele é da editora ArtMed, e ele é um livro que tem aqui, deixa eu achar o sumário, ele tem 37 capítulos desse livro, então ele fala sobre célula procariótica, eucariótica, bactérias, vírus. Então é um livro muito bom, né, no que diz respeito a livro recomendado para a disciplina, né. Então, Microbiologia de Bruck, 12ª edição, Madigan, né, é o autor desse livro. E o terceiro livro que eu vou mostrar para vocês, então, como eu ministro a disciplina de microbiologia de fitopatologia, né, então, aqui também nós temos os 4 organismos, os fungos, as bactérias, os vírus, os nematóides. Nós temos tem outras informações que são estudadas dentro da disciplina de fitopatologia 1, mas essa é a última edição desse livro, em que vocês podem também realizar, eu vou colocar para vocês, leituras a partir desses capítulos, que são exclusivamente dos fungos fitopatogênicos, né? Entender as características, a única questão de diferença em relação aos não patogênicos são as questões de interação com o hospedeiro.
em que você tem um processo evolutivo de alguns micróbios estudados em microbiologia geral, em que eles são capazes de causar doença. Graças a Deus, não é a grande maioria dos micro-organismos que são patogênicos, senão, né, o mundo, o que seria dos animais, de nós, humanos, das plantas, se todos os micro-organismos que existem no ambiente, eles são onipresentes, onipotentes, estão em toda parte. Se todos eles fossem patogênicos, tudo seria destruído, tudo seria a morte, né? Então, as relações de desequilíbrio ambiental induzem ao surgimento de pragas como insetos, ao surgimento de patógenos. O próprio coronavírus é uma relação de desequilíbrio. Vocês podem interpretar perfeitamente uma relação de desequilíbrio ambiental em que algo no ambiente estimulou o surgimento dessa cepa, dessa população altamente agressiva, capaz de causar todo esse efeito devastador que a gente tem observado nesse período de pandemia. Tá? Então, a microbiologia, vocês vão ter 4 capítulos só sobre fungo, um sobre bactéria, um sobre vírus, é o outro livro que eu recomendo, que a gente também vai falar sobre as características deles em cada um dos momentos da disciplina. Então, aqui algumas literaturas que vocês podem, eu sempre recomendo que vocês guardem os planos de ensino, e depois vocês vão em busca dessas literaturas, observem se tem disponíveis versões em PDF desses livros, e aqui na biblioteca, né, a bibliografia básica é a bibliografia que existe na biblioteca do IF, né. Então, aqui são esses os vários livros ligados à disciplina de microbiologia, inclusive microbiologia ligado à análise microbiológica da água, enfim, livros o vermelho, outro livro de microbiologia, né, né, esses vários autores de vários anos que vocês podem utilizar. E aqui a microbiologia complementar são as outras bibliografias que não tem na biblioteca, mas que vocês podem utilizar, ou bancos de dados que vocês podem utilizar com algumas funções. Por exemplo, esse banco de dados aqui a gente vai usar quando a gente falar sobre fungos, enfim. Tem alguns bancos, há outro banco de dados para encontrar informações sobre a taxonomia, vocês vão encontrar, a gente vai falar em alguns momentos sobre eles, tá? Então, aqui seriam as literaturas que eu recomendo. Vocês são ótimos com internet, dá uma vasculhada, vê o que vocês conseguem fazer, download de livros, e montem as suas bibliotecas a cada início de disciplinas agora no segundo período, que isso seja uma prática, e guardem esses livros para que vocês depois façam estudos, utilizem como fonte de bibliografia para realização de trabalhos, para realização de estudos, fazer os trabalhos que vão ser colocados, não só na disciplina de microbiologia, peguem os planos de ensino de todas as disciplinas que vocês estão tendo e tentem achar os livros, obter, ou então um ou outro capítulo que vocês julguem interessante. Eu tenho, desde a época da graduação, isso eu me formei quando? Em 99, né? Então, na verdade, eu entrei em 1994, me formei em 99, e mestrado, doutorado, ou eu tirava cópia de algumas literaturas internacionais que eu não tinha acesso, ou hoje em dia, né, tudo está online, então achar essas versões em PDF, eu comprava esses livros, então eu investi muito, eu tenho uma biblioteca pessoal ligada à área, bastante extensa, bastante vasta, né, muitas pessoas sempre ficam impressionadas com a quantidade de literaturas, e eu sempre tento aprimorar e estudar sempre, que é um ponto importante, e justificar todas as compras, né, desses livros e implementar isso dentro das minhas aulas. Então, aqui são as literaturas, né, recomendadas. Eu deixei aqui os mecanismos de atendimento individualizado, que é um ponto que a gente precisa. Eu coloquei das 9h30 às 11 horas nesse link. Então, vai ser toda quinta-feira, né, quinta-feira, deixa eu marcar aqui, toda quinta-feira seriam os momentos da gente, quem tiver dúvida, vocês só precisam agendar comigo, né, para tirar dúvidas sobre qualquer outro ponto, ou através do e-mail, ou através, né,
do grupo do WhatsApp que vocês têm lá da disciplina, tá? Então, esse aqui, né, deixa eu apagar isso, que é, na verdade, esse que é o e-mail, né? Enfim, aqui é o meu e-mail, ou pelo WhatsApp, ou a Gene comigo. Ah, professor, eu queria conversar em particular com o senhor sobre o ponto A, o ponto B, o ponto C, tá bom? Então, esse é o momento de atendimento individualizado. Então, vocês sabem que a disciplina de microbiologia e todas as disciplinas, elas são afetadas em sistema presencial. Mas, devido à pandemia, nós tivemos várias portarias que elas regulamentaram, que surgiram a partir da reitoria, que é o órgão máximo, né, a reitoria onde ela se conecta a todos os IFs do estado de Goiás, dos IFs goianos, né, e elas regulamentaram a forma da gente poder trabalhar, essa maneira que a gente está apresentando para vocês, né, envolvendo plano de ensino, envolvendo carta de navegação, elas são regulamentadas por essas inúmeras portarias que estão descritas aqui. E recentemente, né, agora em 22 de setembro de 2021, né, a portaria 953, ela dispõe algumas orientações sobre a retomada gradual das atividades, tanto administrativas quanto acadêmicas, para atividades presenciais. Então, foi montado institucionalmente aqui no IF Goiano Campus do Itaí, um comitê sendo estabelecido, e esse comitê vai estabelecer as formas de retorno, e esse retorno vai ser gradual. Então, em alguns momentos, por exemplo, a disciplina, eu não sei se vai ser esse semestre ou no semestre que vem, vão estabelecer formas em que, provavelmente, nessa transição, nós temos as duas situações, tanto aulas presenciais quanto aulas no sistema remoto, para alguns grupos. O grande problema que todos os alunos vêm trazer, não só para mim, mas para todos os professores e toda a administração da escola, você sabe que quase que mais de 50% da escola são pessoas que são internas, né? Elas vivem em internatos. Então, às vezes, no quarto você tem 8 pessoas. E vocês sabem que os regimes, né, de retorno, eles têm uma série de regras com relação a essa questão de aglomerações. Então, esse é o grande gargalo que a gente tem, que provavelmente prejudicou esse retorno tão imediato que a gente vê em outras instituições. Em outras instituições, os alunos vão lá, você vê 50% da ocupação do espaço por alunos, usando máscara, usando álcool, e depois os alunos vão embora. Então, aqui não, você tem mais de... o aluno não fica aqui somente num período da manhã ou no período da tarde, ele fica aqui 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? E é responsabilidade da escola, assim como se alguém morre aqui, né, por Covid, quem é o responsável, né? Criar uma situação insalubre, uma situação de contaminação, né? De alguém pelo vírus, alguém que não esteja vacinado. Então, esse é um ponto que eu estou aqui esclarecendo para vocês entendam um pouco dessa grande dificuldade desse retorno de aulas presenciais. Principalmente, você tem auditório, né, você tem o refeitório, em que vai provocar aglomerações. Então, como evitar como estabelecer esse retorno sem colocar as vidas em risco, né, vidas de vocês em risco. Então, na minha humilde opinião, né, não tem nada ainda definido a data de retorno de aulas. Vocês terão aulas, provavelmente, no decorrer desse semestre, estará estabelecido essas etapas, né, de retomada gradual, né, que é o ponto principal dessa última portaria que nós temos. Provavelmente esse seja o último semestre de aulas remotas, tá? Então, aqui, coloquei sobre as questões dos encontros, né, síncronos, e que vocês todos já estão um pouco cientes, mais ou menos, da minha forma de trabalhar. A metodologia, né, então, elas serão sempre a cada módulo, né, o módulo 1. Então, eles têm os conteúdos de introdução à microbiologia, em que vocês vão estudar
vocês vão ter, na verdade, 4 encontros, né? Aqui está marcado 3, mas são 4 encontros. Um encontro na primeira semana, 2 horas aula de um encontro na primeira semana, 2 horas aula de um encontro na segunda semana, para falar sobre introdução à microbiologia. E aí, nessa introdução, vocês têm a aula, né, igual nesse momento, e aí as atividades de múltipla escolha, as questões discursivas, né, que vocês vão trabalhar, os links das aulas, alguns de vocês já devem ter recebido, eu coloquei aqui as datas, né, o link das aulas estão todos aqui. E aí, quando chegou no final, olha que interessante, o programa, né, do Gmail não me deixou mais fazer link a partir do módulo, deixa eu reduzir aqui, do módulo 7, pode ver que eu não consegui criar, criei o 7 do encontro 1, e daí para eu poder fechar o meu, plano de ensino, eu não consegui, o sistema disse que era para eu tentar mais tarde. Mas, até o módulo 7, os alunos, né, então eu peguei, de novo, como eu falei para vocês, eu peguei lá no sistema do que acadêmico, o nome de vocês, o nome dos alunos do segundo período, e os alunos do segundo período tinham um e-mail, telefone, e estão aqui, e eu cadastrei, cada um de vocês deve ter recebido por e-mail, vocês vão ter lá, toda vez que vocês, se vocês não tiverem um link, vocês podem depois virem aqui, né, na sua conta de e-mail, pelo menos no Gmail é assim, você vem aqui na conta de Gmail, eu já mandei o convite para vocês, vocês vêm aqui nesses quadradinhos, cliquem em agenda, e aqui em agenda, por exemplo, vai estar lá no e-mail de vocês, já aqui, microbiologia, o encontro 1. Do dia 13, semana que vem já está aqui, e eu mandei para vocês por e-mail, e já está na agenda de vocês, isso como, né, só clicar aqui e entrar. Então, desde aqui até dezembro, né, eu fiz, já criei as aulas virtuais, né, então aqui, do encontro, né, você clica que vai entrar na aula, mas para quem não, né, não é do segundo período, eu sempre vou colocar antes de começar a aula, o link da aula, e aí as pessoas podem entrar por outras vias, tá? Então eu peguei esses e-mails e cadastrei lá no Google Meet os encontros que nós teremos das aulas. E cada aula gravada, ela vai ser sempre disponibilizada depois lá dentro do Moodle, tá? Então, a gente tem aqui, né, os conteúdos, né, as chamadas, as atividades que a gente vai executar dentro da disciplina, e depois nós temos aqui algumas descrições sobre a metodologia, que os arquivos dos slides das aulas, apostilas, textos para leitura serão disponibilizados, páginas, links dos vídeos, né, dos momentos síncronos serão disponibilizados, as questões de múltipla escolha, as questões discursivas serão adicionadas, mapas mentais das aulas práticas, principalmente, ou de alguma aula teórica que eu julgar interessante, eu vou solicitar para vocês. Nesse módulo 1, eu fiz para 3 videoaulas, que eu vou mostrar para vocês na carta de navegação, em que vocês vão construir mapas mentais das videoaulas de aulas práticas, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. E essas aulas, né, a questão, né, de aluno especial, então tem um caso aqui na sala de vocês, em que também a gente tem como proposta, né, que o aumento de tempo para a realização das atividades desse aluno, somente para esse aluno que tem um laudo, né, de TDAH, vídeos legendados, eu sempre coloco isso lá no YouTube, eu sempre solicito para colocar os vídeos legendados para, às vezes, revisar o conteúdo, acompanhamento com um tradutor ou um intérprete quando tem problema de visão, e acompanhamento individualizado, né, tanto pelo WhatsApp ou Google Meet, que é aquele horário que eu coloquei aqui. Então, para você que necessita, né, que solicitou esse atendimento individualizado, né, então há necessidade de você também marcar e a gente estabelecer um esquema para acompanhar essa questão que está aqui, marcada toda quinta-feira, das 9 às 11, então vai estar nesse link aqui, tá? Que é o momento de você
fazer esse ajuste e essa tentativa de aproximação e sanar as dificuldades que estão sendo estabelecidas dentro da disciplina do curso, tá? Então, eu recomendei a todos os professores, né, nesse caso específico, os professores que lecionam no segundo período, desse laudo que está sendo colocado, e aí, se tiver algum problema, esse estudante depois me procure como coordenador para eu poder resolver essas questões. Então, é importante trazer para mim para eu poder ajudar a resolver, tá? Então, vocês vão ter várias notas, então cada módulo vocês têm uma nota, então é importante que vocês tenham uma nota acima de 6, perante todas as atividades que vão ser colocadas em cada um dos módulos, e se você tiver 6 em todos os módulos, do módulo 1 até o módulo 8, você é considerado aprovado na disciplina de microbiologia. Bom? Então, geralmente, às vezes eu fecho, mas dá na mesma, né? A disciplina do módulo 1 ao módulo 4 seria o primeiro bimestre, e do módulo 5 ao módulo 8 seria o segundo bimestre, né? Então, isso dá na mesma, né? Você somar e dividir cada um dos módulos, você tem que ter uma média superior ou igual a 6. Tá? Então, basicamente, o conteúdo, né, da disciplina de microbiologia geral é introdução, o primeiro módulo, né, o primeiro conteúdo, o grande conteúdo é a introdução à microbiologia, o segundo grande conteúdo, bacteriologia, depois micologia, que são os fungos, virologia, que são os vírus, e depois as bactérias. Então, a gente vai deixar um mais curto para vírus e nematóides e maior para bactérias e fungos. Né? Foi uma forma, né, que eu vi de organizar a disciplina. E agora, na segunda parte da aula de hoje, eu vou falar sobre a carta de navegação, especificamente do módulo 1, que diz respeito a esse período de 4 de outubro, né, até dia 17 de outubro, que é o período de abrangência dos 15 dias do módulo 1. Então, nesse período, a gente vai ter, vai estudar, né, apresentar a disciplina, que é isso que eu estou colocando para vocês, e falar sobre a introdução à microbiologia. Então, no encontro 1, que é hoje, dia 6/10, a gente vai apresentar a disciplina, né, apresentei o plano de ensino, é a apresentação da disciplina, e a gente vai falar sobre noções de segurança do laboratório e o texto para leitura, né. Então, aqui vocês têm as horas, isso representaria o encontro 1, seria relacionado à atividade 5. O encontro 2, ele vai falar sobre higiene e microbiologia, então tem um texto para leitura, e no encontro 3, geralmente é o que eu faço, as atividades de avaliação, né, onde eu concentro as atividades de avaliação. Então, nós temos 3 aulas práticas, são vídeos de aulas práticas. Hoje, no final da aula, eu vou adicionar todos esses vídeos para vocês, assim como essa gravação dessa aula, eu vou montar, vou publicar no YouTube, vou editar o vídeo e vou deixar lá, né, relacionado a esse encontro 1. Então, nós temos um vídeo sobre reconhecimento de vidrarias do laboratório, um vídeo sobre preparo de meio de cultura, um vídeo sobre funcionamento da autoclave. E aí vocês vão fazer um mapa mental a respeito do vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, tá? Então, eu vou colocar algumas instruções sobre a criação desse mapa mental. De antemão, falo para vocês, um mapa mental, o que é? Não é pura e simplesmente um resumo. Então, ele tem como um propósito principal, vocês vão usar o Canva, eu vou colocar um tutorial para vocês usarem o Canva, vocês usarem, além de vocês colocarem os elementos chaves que fazem parte desse vídeo, assistir esse vídeo, ter uma anotação no caderno e colocar num esquema. Num esquema que não represente, que diferencie do resumo, que seja muito maior que o resumo. Qual é o meu objetivo disso? O mapa mental, ele tem como propósito principal você ter outras formas de aprendizagem, outras formas de linguagem. A linguagem, existe o que a gente chama de uma linguagem sinestésica. O que é uma linguagem sinestésica? É que envolve os seus sentidos. Então, se você fala sobre as vidrarias e você utiliza
fotos, e você utiliza um fluxograma, e você utiliza poucas palavras para tentar falar do todo, e que isso depois lhe dê uma ideia sobre esse todo, sobre esse conteúdo abordado nesse vídeo. Então, fluxogramas, não conter erro de português, ordens hierárquicas, né, separação de ordens hierárquicas das ideias que são abordadas no vídeo, tudo isso vai ajudar a compor o que é um mapa mental, né? Então, colocar uma foto, colocar uma imagem, colocar um desenho, então tudo isso são elementos muito importantes a serem considerados, e depois, se vocês tiverem dúvidas do que é um mapa mental, vocês também podem buscar. Eu vou colocar algumas leituras, algumas instruções complementares sobre o que é mapa mental, sobre foco, mais ou menos parecido com o que eu fiz com vocês lá em Introdução à Agronomia, para que vocês também tentem colocar em prática estratégias de foco, de produtividade, estratégias de estudo e de como vocês conseguirem cumprir com as atividades que vão sendo colocadas lá, tá? Então, tem esse vídeo, o preparo de meio de cultura, né? E o terceiro vídeo, que é o funcionamento da autoclave. E aí eu vou colocar questões de múltipla escolha. Uma sobre noções de segurança do laboratório, e aí questões de múltipla escolha também sobre higiene e microbiologia, que são as duas aulas teóricas previstas nesses 15 dias. E as questões discursivas, a questão discursiva, geralmente eu coloco uma questão sobre noções de segurança do laboratório, e depois sobre higiene e microbiologia. Sobre o tempo para realizar esses exercícios, geralmente eu coloco lá 30 dias, então é mais que suficiente. Se passou o semestre, lá no final tem um monte de pessoas que deixaram para depois, ou então que não tiveram atenção sobre isso. Infelizmente, né, se eu tivesse tempo, gente, se eu só desse aula para vocês, foi como acho que eu já devo ter comentado com vocês na disciplina de estatística básica. Eu daria mais tempo. Mas eu tenho outras atribuições, outras coisas, outras cobranças que eu tenho que responder. Então, não tenho tempo, é justamente por isso. Se eu tivesse tempo, eu deixava o tempo que fosse necessário. Mas, de antemão, eu estou colocando aqui para vocês. Eu vou sempre colocar 30 dias à frente, desde o momento que eu publiquei a atividade avaliativa, essas atividades que têm asterisco. Tá? Então, o que eu sempre recomendo, assistir os vídeos, fazer a leitura e depois vir para a solução dessas questões, desses exercícios que vocês têm. Então, esses dois exercícios aqui, eles estão relacionados, né, às videoaulas que estão aqui, e o mapa mental sempre vai estar relacionado aqui às videopráticas que nós temos. Aqui eu coloquei 3 videopráticas, tá? Então, a gente vai ter 2 encontros, um no dia 6, que é hoje, e outro no dia 13 de outubro de 2021, né? Que vocês vão ter para poder resolver e vocês terem um roteiro de como que vocês vão executar. No Moodle, sempre eu vou colocar... No Moodle, sempre eu vou colocar aqui para vocês dividido, né? Então, eu vou sempre carta de navegação, aqui os textos para leitura, eu vou colocar os slides da aula e o vídeo aula, que eu vou colocar para vocês, os vídeos das atividades práticas que eu falei agora há pouco para vocês, e aqui as atividades avaliativas, os espaços para que vocês publiquem, né? Então, deem especial atenção, porque isso aqui é o que vale nota. E outras coisas complementares, às vezes eu falo sobre um método durante o momento síncrono, e às vezes eu coloco, mas eles não têm um trabalho relacionado a ele diretamente, mas eu vou sempre colocar uma ou outra coisa, título de curiosidade, para que vocês ampliem conhecimento sobre a temática que vocês têm aqui da disciplina, tá? Então, eu já coloquei os textos para leitura, a carta de navegação, semana que vem eu faço um feedback sobre essas outras pendências que vocês têm né, relacionadas, né, à carta de navegação, tá? Então, o segundo tópico que eu tinha previsto para a aula de hoje era isso, falar sobre a carta de navegação. E até aqui, alguma dúvida?